Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Sérgio Oliveira, sou vice-presidente de software da NTT Data, e é um prazer estar com vocês aqui nesse webinar para falarmos sobre estratégias essenciais para uma adaptação de sucesso para a DWIMP, com foco hoje nos importadores. Para esse debate, nós temos aqui conosco dois grandes especialistas que já são conhecidos da Conexus. O Claudenir Skauser, que é diretor da unidade de comércio exterior da NTT Data, e o Ricardo Almeida, que é o diretor de Customer Success da Conexus. Eu vou começar com uma pergunta para o Claudenir. Claudenir, antes da gente falar desse tema principal da live de hoje, que é a do INPE, acho que seria legal a gente contextualizar esse tema, né? Então explica para a gente o que é a do INPE, né, e como que ela substitui a antiga DI. Beleza, Sérgio, obrigado. Prazer aí falar com vocês novamente, você e Ricardo. E esse tema tão importante, né, cara? Que tá todo mundo aí que trabalha no comércio exterior no Brasil sofrendo bastante, sofrendo no sentido de ter um desafio gigantesco de correr com a adaptação, que é o tema aí do nosso webinar. Bom, a gente ouve muito falar da DWIMP, mas na verdade o tema é muito além da DWIMP. DWIMP é o resultado final. O que hoje nós temos de forma dos importadores se comunicar, importadores e exportadores, mas o foco da DWIMP é na importação, que significa Declaração Única de Importação. Hoje nós temos o Syscomex, que está sendo substituído pelo Poolcomex, que é o portal único do comércio exterior. Então, tudo que nós temos de software de comércio exterior está passando por uma fase de modernização, trazendo o Brasil para um país mais rápido de fazer negócios em termos de comércio exterior, mais barato, mais dinâmico e com maior segurança jurídica para os importadores. Então, o que nós temos hoje de declaração de importação, que a DI passa a ser a do INPE, que é a Declaração Única de Importação. O que nós temos de LI, que é a licença de importação, passa a ser a LPCO. E temos agora o surgimento de um outro controle, que é o catálogo de produtos, que é onde o governo passa a entender muito mais dos produtos que estão sendo importados, com uma gestão de risco mais precisa. Então, as empresas estão tendo que adaptar os seus softwares, as suas equipes, os seus controles para se adaptar a essa mudança nessa sistemática da DWIMP, voltando ao objetivo principal de simplificar, modernizar e integrar melhor os processos e procedimentos aduaneiros entre Receita Federal, sociedade civil organizada e os diversos órgãos anuentes também que opinam sobre isso, os estados e tudo mais. E o que é importante não deixar de mencionar, que o Guepardo Global Trade, que é o software da NTT Data Brasil, que cuida de comércio exterior, a divisão do Guepardo, que Guepardo é uma engine muito ampla, que está sobre a vice-presidência do Sérgio, e eu sou o diretor dessa divisão de comércio exterior. O Guepardo tem uma linha completa no ecossistema para importadores de soluções fiscais, de mensageria, o Guepardo Invoice também, que cuida de toda a parte de recebimento e mensageria de documentos, e nós, na área de Global Trade, que é o Guepardo GTM, Global Trade Manager, já estamos totalmente preparados para todas essas mudanças do Poolcomex, inclusive a do INPE, que é o que já assombra aí vários importadores que passam a ser obrigatórios agora em janeiro, né? Então, que é um dos tópicos que eu acredito que vamos falar aqui hoje. Legal, Claudinir. Acho que o objetivo, assim, ele sempre é esse objetivo de simplificação e ganho da eficiência, mas, por outro lado, num primeiro momento, você tem essa mudança, né? Tanto sistêmica quanto de processos, que gera um desafio muito grande, né? Então, isso, eu quero aproveitar para fazer uma pergunta para o Ricardo, né? O Ricardo conduziu boa parte do time, né, que atuou no desenvolvimento, na construção dessa funcionalidade de integração com a DWIMP. E minha pergunta é a seguinte, Ricardo, assim, na sua visão, assim, qual que será o maior desafio a ser enfrentado pelos importadores nessa adaptação da DWIMP? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Claudenir. É um prazer estar falando com vocês a respeito também desse tema aí da DWIMP, né? E o maior desafio que eu acho que nós vamos ter aí nessa parte inicial
é o catálogo de produtos, tá? Então, ele é o catálogo, ele veio com uma nova funcionalidade que antes os importadores não tinham essa preocupação muito grande de manter uma universalidade do catálogo, dos itens cadastrados para o governo, com todos os atributos definidos, né? Então, a forma de descrever um item hoje, para você fazer um registro dentro da declaração de importação do INPE, ele é diferente de uma DI. Então, as pessoas estão descobrindo como fazer esse gerenciamento, como vincular isso na Receita Federal com o seu catálogo de produto e como também ter isso daí de uma forma integrada com o seu prestador de serviço para quem não tem um despachante interno, né? Então, seja quem vai utilizar o GGT para estar fazendo um registro interno ou trazer uma do INPE, né, registrada fora para dentro do sistema, ele passa a ter uma obrigatoriedade, porque o cadastro do produto, de fato, ele não vai acontecer mais dentro do INPE, como se fazia na DI. Então, vai transacionar apenas um número, e esse número ele vai ser um número referencial para você fazer uma ligação. Não tem NCM dentro do INPE, não tem os atributos ou descrição completa do item. Então, nós começamos a ter esse desafio de ter que estruturar uma coisa que às vezes não era necessária, né? Fora isso, que a gente tem outros desafios também dentro da parte do novo processo de importação, que é o LPCO, que ele vem agregando também algumas funcionalidades para poder gerar mais controles para o governo e também para o importador. Mas o catálogo de produtos, com certeza, ele é o maior desafio que todo mundo vai passar para chegar nesse processo da do INPE. Era muito comum a gente encontrar, né, Ricardo, a trade, um importador ou um despachante, que o item ele era na DI só textual, então eles não tinham uma responsabilidade, principalmente o despachante ao prestar serviço, de ter um cadastro de produto responsável, identificar se é um produto recorrente. Agora com o catálogo de produtos, que é parte desse trio, né, catálogo de produtos, LPCO e do INPE, o produto passa a ter um papel muito relevante. Então, um desafio também que eu enxergo é a necessidade de uma integração muito maior dos importadores com seus despachantes terceirizados, para que os despachantes passem a adotar essa visão, porque o importador já tem essa visão. O nosso cliente lá que usa o SAP como RP, ele já tem uma tabela de materiais organizada, bem tratada, né? Talvez não com as informações necessárias e suficientes ainda para montar um catálogo de produtos na visão de comércio exterior, mas o despachante precisa ter essa mesma forma de olhar o produto, porque para ele o produto é meramente algo que ele manda para o governo, não tem tanto um controle como o importador, controle de estoque, ressuprimento, planejamento de compras, toda a parte de nota. O despachante não tem essas obrigações, então para ele não via muita importância nesse controle, mas o catálogo de produtos vai dar uma pitada de desafio nessa relação do importador com os prestadores para se adaptar, né? Até porque você tinha antes, se eu tenho 2, 3 prestadores de serviços no despacho, então você tinha uma divergência na descrição do item. Poderia ter um despachante, por mais que o seu produto ele é único dentro do seu ERP, dentro do SAP ou qualquer outro software que o importador tenha, ele vai ter uma descrição dele integrada, mas o despachante, ao fazer o registro, quando ele recebia e não utilizava essa plataforma, né, a mesma plataforma do cliente para estar fazendo o registro, ele poderia estar usando descrições diferentes. Então, isso vai tender a diminuir muito, porque o complemento só que você vai entrar e colocar alguma coisinha da operação, porque aquilo tudo que você tinha obrigação de colocar na descrição, os atributos, eles vão estar bem definidos já dentro do catálogo do produto, que é do importador. Então, não tem muito como o despachante, no caso, é claro que se ele der um poder de gestão no catálogo para um despachante, alterar esse tipo de informação. Então, passa a se ter uma gestão também dessas informações, e a gente tem que alinhar, é um processo novo, ele é um processo
que vai demandar também uma maior comunicação entre esses entes aí, que são o despachante, né, e o próprio importador. Então, não é uma coisa que vai mudar só sistemicamente. Então, você tem um processual também que ele tem que ser revisto aí. Legal, Ricardo. E assim, a gente tem, né, a do INPE não é um tema novo para quem está trabalhando na área de Comex, já há algum tempo nós estamos falando sobre esse assunto, e existe um cronograma, né, de migração para a do INPE. Claudinei, em qual fase desse cronograma que nós estamos agora e qual que é a próxima fase? Olha, a gente está na fase. O pessoal até colocou aí para a gente o material. A gente viveu essa primeira fase verde, né? Que foi de outubro a dezembro. A Receita focou inicialmente em operações que não tinham recolhimento do tributo, ou seja, isenção ou suspensão na grande maioria, e que não teria envolvimento de muitos órgãos anuentes, que não sem anuência, né? Não tem Anvisa, MAPA, então esses tipos de processo. Então pegou mais o pessoal do RECOF, do REPETRO, da admissão temporária, e só embarques marítimos. Agora, janeiro começa a valer, além do que já foi na fase 1, começa também as cargas aéreas, começam os anuentes com etapa 1, que são alguns órgãos anuentes pré-selecionados, que isso também é um ponto ainda confuso para a gente, quais são esses órgãos anuentes, isso não está tão explícito ainda, e passa a entrar autopeças, drawback, recolhimento integral, ou seja, a grande massa de importação está como marítima, aérea e recolhimento integral. Então, a grande massa de importadores brasileiros migram agora de janeiro a março. Recolhimento integral, que eu comentei, e demais fundamentos que não se enquadram nos que estão aí, exceto Zona Franca de Manaus. Aí depois já abril a junho de 25 já entra os anuentes totais, né? Independente de qualquer órgão anuente, já até junho de 2025 estariam todos. Julho de 25 a setembro de 25 entram também as cargas terrestres e outubro, dezembro de 25 até o final do ano seguinte, 100% das operações estão via do INPE, exceto aquelas que já começaram no modelo da DI e terminam na DI. Então, se você tem lá uma operação de drawback que começou com DI, você termina de DI, né? Um treposto aduaneiro começou com DI e termina com DI. Então, vai ter uma fase de adaptação. Então, não é que acaba a DI em dezembro de 25. Novas operações a partir de dezembro de 2025 surgirão somente na do INPE. Essas datas estão sempre com janelas de trimestres ali, Sérgio e Ricardo. Por que isso? Porque a Receita ela não coloca todas essas operações no mesmo dia, ela cria uma janela flexível. Por exemplo, já tem um evento que o Zambrano, que é o responsável da Receita Federal, o cara que é o porta-voz aí do projeto, pelo que eu entendi, ele falou que janeiro de 25, na verdade, é dia 20 de janeiro, não é dia 1º de janeiro, mas a gente não sabe, não está oficializado essa informação. Ele falou palestrando num evento, se eu não me engano, não sei qual que é o evento que foi, não vou nem chutar, arriscar aí, um evento sobre OEA, desculpa, né? Um evento sobre 10 anos de OEA. E ali ele comentou que vai ser 20 de janeiro. Então, vai estar dentro de janeiro, não acredito que eles vão estender muito esse prazo. E a grande massa dos importadores, mais de 50%, é carga marítima e recolhimento integral. Grande massa vem agora de janeiro. Agora, o que vai ser dessa marcação ali da coluna azul em janeiro, fevereiro e março, de todos esses processos, a gente ainda não tem isso claro e explícito de forma segura, né, de forma oficial pela Receita Federal. Mas esse cronograma ele já está posto, já está claro e é certo, pelo que a gente está acompanhando. O que é importante destacar também a urgência dos nossos clientes se adaptarem, testar os processos. Na verdade, já é tarde quem não fez, né? Já vai ser uma correria, mas ainda até 1º de janeiro tem tempo, né? Ainda tem tempo para correr. A gente teve o faseamento também da primeira fase do marítimo, né? Só para colocar, então, essa possibilidade aconteceu já, que foi dentro do primeiro mês ali de outubro, não entrou tudo no dia 1, né? Então teve um faseamento ali dessa fase também.
dos processos que entraram e possivelmente pode ser que ocorra. Não tem nada oficial, mas realmente pode ocorrer, né? E apesar da flexibilidade dentro dos trimestres, assim, ainda assim é um cronograma extremamente agressivo se você for considerar a quantidade de empresas que nós estamos falando aqui, ou seja, todas as empresas que atuam em um modal de comércio exterior vão ser afetadas. É um desafio muito grande. E o que acontece? O mercado está muito assustado, Sérgio, porque a Receita está seguindo esse cronograma, aquela visão do brasileiro de que vai postergar, não vai cumprir. Eles estão mostrando uma Receita Federal diferente, mais organizada, mais preparada em termos de projeto. Zambrano à frente ali, fazendo um excelente trabalho, e outros colegas lá dele da Receita Federal, os órgãos da anuentes, a sociedade civil fazendo vários encontros, porque o próprio catálogo de produtos foi um trabalho gigantesco para ser criado, né? Que é a base de tudo isso. Então, eles estão mostrando que não tem volta, e muita empresa ainda deixando para se adaptar, achando que não vai virar. E eu acho que não é uma aposta segura para ser feita, viu? Para quem está nos acompanhando aí, nos assistindo, não é uma aposta segura a ser feita. De forma alguma. É verdade. Nós já vimos isso assim, em situações similares, né? Com, por exemplo, mudanças de SPED, mudanças de nota fiscal eletrônica. E acho que é isso que você falou sobre, assim, acho que a Receita Federal também tem amadurecido, assim, se modernizado em seus processos, né, para que cada vez mais eles consigam, né, apresentar os cronogramas e seguir, né, de forma consistente. Claudenir, assim, no início da live você fez um overview, né, sobre o INPE, mas pensando no dia a dia do importador, né, o que muda exatamente com a do INPE? A do INPE, ela traz para o cenário do comércio exterior, ela inaugura, na verdade, um novo modelo de relacionamento dos importadores com a Receita Federal, de uma integração muito mais ampla, mais digital, mais segurança jurídica para os importadores, porque se você importa por vários pontos de entrada, aéreo, marítimo, dentro do país, você passa a ter uma Receita Federal com um olhar mais unificado. Ainda vai ter discricionalidade? Vai, mas você vai ter um olhar muito mais uniforme, trazendo mais segurança. Então, tem cliente nosso que traz o produto A por Recife, por exemplo, e entende que tem uma NCM X. O cara traz o mesmo produto por Santa Catarina, o entendimento já é outro do fiscal ou da região, né? Então, esse tipo de discrepância desaparece de forma quase que massiva. Eu não vou dizer que é 100%, porque ainda a gente precisa viver essa adaptação, né, como um todo para saber. Ele exige também, né, uma mudança muito grande nessas empresas que importam, Sérgio, para se adaptar aos seus processos internos para essas novas exigências. Igual o Ricardo comentou do catálogo de produtos, fez uma explicação ali bem detalhada, o fluxo de trabalho, a relação com os prestadores de serviço, que isso é um ponto que me preocupa particularmente. A gente ainda conversa com clientes menores que acham que a do INPE é a DI de uma forma diferente. Eles não estão errados nesse raciocínio, porém é uma forma muito diferente. Você não tem mais XML da do INPE como você tinha da DI para gerar um draft de nota de entrada. Você tem que, o seu software tem que estar preparado imersivamente para o ecossistema de catálogo de produtos, LPSO e do INPE, para você rodar o comércio exterior. Você não vai conseguir ter um software que faz metade do processo com segurança. Então, essa fase de adaptação tecnológica, nos contratos, no treinamento de equipe, né? Tudo isso é um processo que vai ser a fase mais complicada para o nosso cliente. Durante essa fase de adaptação, essa é uma mudança que eu acho que é muito crucial. A mudança de adaptação, a mudança de ter o catálogo de produtos fazendo parte do dia a dia. Toda importação nova você tem que olhar se já tem esse item no catálogo. Então, todos os procedimentos dos times de Comex ou dos despachantes terceirizados ou das trades, porque tem importador que terceiriza essas importações para trade. Isso tudo precisa ser revisitado, repensado. Empresas que têm certificação têm que recertificar os seus fluxos. E isso é uma mudança muito considerável, literalmente uma reconstrução. Também, durante esse período, vai ter aqueles embarques que ainda vão acontecer no modelo antigo da DI. Isso é uma fase de transição, certo?
Então, eu entendo, né, Ricardo, não sei se você concorda, que vai ficar muito ruim para depois ficar muito bom. Eu já falei essa frase outras vezes em lives da NTT, da Conexus, porque durante um período você vai ter metade dos seus processos rodando em INPE e metade em DI, modelos diversos. O modelo ADI, aí, gradativamente a DI vai desaparecendo e a do INPE vai assumindo o papel principal até que ninguém lembre mais o que é uma DI. Ela vai desaparecer naturalmente, dentro desse cronograma que foi até apresentado agora. E é isso, eu entendo que vai ser uma modernização importante, a fase de adaptação está muito ligada à mudança nas relações das empresas, nas obrigatoriedades. Os nossos importadores se discutem muito quem é obrigado a fazer o catálogo de produtos. Não, é você, importador, que é obrigatório a fazer tudo. O que você pode contratualmente terceirizar para um despachante. Hoje você terceiriza a LI e a DI, você pode também terceirizar o catálogo de produtos para ele fazer em seu nome. Tá? Então, isso aí é uma outra obrigação que é a mais importante de todas. Se você erra o catálogo de produtos, você vai ter uma do INPE. Você não vai ter uma do INPE, na verdade, você vai ter problemas ou atrasos para fazer a sua do INPE. Mas as mudanças também, Sérgio, de todo o projeto de modernização são muito grandes. Você poder, por exemplo, fazer desembaraço sobre águas. Agora, falando de coisas boas, né, dos ganhos e coisas que podem ter, você vai ter muitos ganhos que eu acho que a gente vai explorar aqui nas próximas perguntas. Eu acho que um ponto também que a gente pode citar, né, sobre o catálogo de produtos, né, você falou da interação dos importadores com os prestadores de serviço. A gente já conversou também, assim, a própria interação dos importadores com os fornecedores, porque você vai ter um nível de detalhamento, né, a gente já chegou a ver ali casos onde você vai ter mais de 70 atributos, por exemplo, de informações que você vai ter que entrar e que muitas vezes nenhum importador sabe. Ele vai ter que circular, ter processos de coleta dessas informações em várias áreas dentro da sua empresa, e às vezes fora, né, com os fornecedores, por exemplo, para conseguir preencher, mesmo que ele terceirize até isso para um despachante, por exemplo, mas o despachante vai precisar saber essas informações, né? Por isso que o catálogo de produtos tem que ser antes, né? Porque muitas vezes tem que ligar para o fornecedor e perguntar os dados que nem você tem do produto. Exatamente. E, bom, mas eu acredito que também tem a gente está, né, falando bastante aí dos impactos, dos desafios, né, mas, Ricardo, assim, quais são os ganhos, assim, que a gente consegue ver já os importadores, que os importadores já conseguem ver ao migrar para do INPE, né? A gente já tem uma parte daquele cronograma avançado ali, já acontecendo, né? Então, assim, lógico, a Receita Federal fez muitas promessas, digamos, com muitas premissas, assim, de melhoria, de eficiência, quando ela lançou esse projeto. Assim, a gente já consegue ver essas melhorias, esse ganho de eficiência? São sutis porque a gente vai entendendo que são momentos faseados, né, Sérgio? Então, a gente tem que ver que ainda tem muita implementação e muito processo ainda que está sendo desenvolvido e vai entrar em produção. Então, a gente tem avanços que são importantes, a comunicação ela ficou mais moderna, tá? Então, em vez de você ter uma geração de XML para você entrar no site e fazer input, ou as comunicações vieram para APIs, né? Então, tem o webhook, então é uma parte de TI que ela passa uma modernidade melhor e uma segurança maior. Então, para quem está no processo até de desenvolvimento. Para o usuário final, ele vai olhar um processo mais dinâmico. Então, por exemplo, na parte, se eu preciso ter um diagnóstico do INPE, ele vai acontecer de uma forma rápida, né, mais instantânea. Então, eu vou mandar, ele vai olhar em tela, ele vai conseguir ver os erros do processo. Então, o importador ele vai ter um respaldo, um dinamismo na comunicação muito maior. Mandei para registrar, ele já vai ter aquele registro na hora ali. Os canais eles não vão demorar tanto, porque os órgãos vão estar integrados com a do INPE. Então, vai ter esse ganho de rapidez também e essa análise um pouco mais rápida, né, por parte tanto da Receita
quanto para os órgãos que estão envolvidos naquele processo. Como a gente está usando, volta no catálogo de produtos já conhecidos, com atributos já bem definidos. Então, e essa comunicação interna já acontecendo pela Receita, então vai ser um processo mais dinâmico. Então, você não vai conseguir precisar, na verdade, né, ter uma carga 100% parada no porto para ter um processo de desembaraço com a presença de carga. Então, dá para desembaraçar um pouco antes, quando chegar, já dinamizar esse processo. Por que isso não está tão visível ainda para muita gente? Porque tem gente que está se adaptando no processo e está esperando o quê? Entrar a obrigatoriedade, né, para estar fazendo esses registros dentro do próprio Pucomex e olhar esse ganho, olhar essas coisas diferentes. Mas a gente vai ver, e a promessa que tem no futuro, né? A gente fez uma palestra interna aqui também, dentro da Conexus, e mostrou os fluxos também diferentes que vão ter, e a oportunidade de agilizar esse fluxo com isso daí. Então, é mais de um órgão olhando para poder dar um canal de uma do INPE de uma forma automática. Então, não tem aquele necessidade de gerar ali quando chega para o órgão comunicar e saber, né, que está sendo feito um processo que envolve ele, ou uma coisa até prévia antes. Então, é uma coisa que vai agilizar esse processo, vai dar um ganho para quem está no processo de importação, e eu creio que isso vai ficar cada vez mais visível quando a gente entrar nas partes que estão por vir, envolvendo os órgãos anuentes, os processos marítimos, a questão do LPCO. Uma frase que a gente fez uma reunião até um pouco antes, né, Cláudio? Então, antes de a gente começar aqui, né? Essa mudança de sistema e de processo, ela tem uma tendência na cabeça das pessoas a piorar um pouco o processo no começo. Mas quando a gente começa a entender o fluxo, começa a praticá-lo e colocar, a gente começa a entender os benefícios que estão vindo daquela mudança. Então, até mesmo para a gente passar pela fase de desenvolvimento, que é uma fase, às vezes, que você está lendo alguma coisa e tem uma interpretação, e quando você vai usando a própria do INPE no Pucomex, a gente vai entendendo o fluxo dele e vai vendo uma agilidade que é diferente. Até mesmo quando entrar a comunicação com as Cefaz, vai ser muito mais fácil. A questão da exoneração, a questão do pagamento dos tributos, né? Essa parte aí ela ficou um pouquinho mais ágil. Então, a parte de escolher as contas do importador, você já vai deixar ela pré-cadastrada, um pool de contas onde a Receita ela vai tentar olhar pela ordem que você definiu em qual conta que ele vai debitar. Então, vai evitar erros, né? Então, um processo que tende a ser mais rápido no futuro. Ainda o pessoal está se adaptando, tem uma dificuldadezinha de enxergar esses ganhos, mas eles vão perceber quando isso envolver outros órgãos. Eu acho que isso é normal, porque o que acontece, Sérgio e Ricardo? Minha visão é que a grande massa, não são todas as empresas, porque aquela empresa que tem uma visão de inovação, de estar à frente, está tentando já explorar o que tem de ganho. Mas a grande massa, ela está preocupada em fazer uma do INPE para uma DI igual ela, só quer trocar o nome, ela quer continuar viva no D+1. O D0, ela quer continuar com as suas operações girando sem parar. Ela não está querendo olhar ganho, ela está primeiro se adaptando. A Receita Federal também, isso tem assustado as pessoas. Os importadores, quando vão na Receita, conversam com os fiscais e ouvem, a gente ainda não foi nem treinado. Então, essa é uma frase muito escutada dentro de quem operacionaliza todos esses processos no lado do Estado. Tanto em órgão anuente, quanto Receita Federal, quanto integração com os estados para a parte de recolhimento de ICMS, que é um dos impostos incidentes na importação, independente do estado que você faça, via de regra. Via de regra, porque pode ter suspensão, isenção, enfim, né? Ou até mesmo benefícios fiscais que você posterga o recolhimento do imposto, não pagando na entrada, pagando na hora de transferir o produto para o consumidor final, ou para outro estabelecimento. Então, os ganhos vão demorar um pouco para ser percebidos. Desembaraço antecipado, a retirada da parte incontroversa da carga, que na DI não existe, ou você retira a carga toda ou não retira nada. Quando o INPE, se você tem 50% da carga, está tudo certo, 50% está sendo discutido alguma eventual situação que precisa de apuração mais detalhada,
você tira parte da carga e a parte que está controversa continua lá retida para discussão. Então, esses ganhos, esse tipo de vantagem, até mesmo a otimização de tempos, depende de uma maturidade de processo que eu imagino que vai aí um ano para a coisa entrar em voo de cruzeiro, olhando as melhorias prometidas, tá? Legal. E falando um pouco de dinâmica, Ricardo, você consegue mostrar para a gente assim, como que ficou o fluxo desse processo dentro do Gepard Global Trade? Consigo. Então, Sérgio, só para frisar, nós tivemos muito cuidado, pegando a fala que o Claudenir colocou, como não vamos ter processos paralelos do INPE e DI, nós vamos ter que trabalhar processos muito semelhantes dentro do sistema. Então, a parte de registro de documentação, invoice, conhecimento de transporte, importando do Syscomex Carga, ele ficou muito idêntico de um processo para outro. Continuamos ainda com a obrigatoriedade de abrir um processo, tá? Nós vamos na tela de cadastro de processo. Lá continuamos também dentro do processo de igual forma, gerando essa referência externa do processo. São dados que eles são muito pertinentes, o preenchimento da tela é praticamente o mesmo. Do processo, nós vamos fazer uma entrada da invoice, que ela continua com o papel principal do documento do comércio exterior, e essa invoice, nós vamos carregar todos os itens, vamos fazer os tratamentos dos itens conforme a gente faz na DI, porém ela tem algumas divergências que a gente vai ver aqui dentro dos itens, tá? Que divergências são essas? A partir desse momento agora, nós temos a possibilidade de olhar os tributos, tá? Os destaques dos LPCOs, fabricante, as LIs continuam a mesma coisa, a descrição do próprio item, né? Então, temos que tratar essa parte da dinâmica do produto da mesma forma quase que a gente tratava com a DI. Porém, com o catálogo de produto agora trabalhando os atributos. Então, quando a gente fala um pouco do INPE, a gente não pode deixar de mencionar, igual nós falamos anteriormente, que o catálogo de produto ele passa a exercer uma função muito fundamental. Então, eu tenho que ter o meu catálogo de produto, tá, dentro do Connexus, do GGT, para fazer essa gestão. E esse catálogo de produto ele tem que estar preenchido com todos os atributos. Então, eu preciso ter, seja ele gerado no Poolcomex e importado para o GGT, ou ele sendo feito dentro do GGT e mandado para o Poolcomex. O outro ponto que a gente precisa ter também, e continuamos a fazer, é a importação dos dados do Syscomex Carga, ou até mesmo do CCT. Eu trouxe ali um número fictício, tá? Porque nós estamos em base de homologação para fazer essa do INPE, e esse número aí ele vai fazer o quê? A recuperação de dados para fazer a comparação junto ao CE. Os dados da logística. Ok, nós vamos trazer também as despesas, containers, continuamos trazendo todos os dados completos, continuamos também trazendo o valor do frete total, tudo isso ainda continua vindo do Syscomex Carga. E por último agora, depois que a gente tenha toda essa etapa documental feita, nós geramos os nossos processos, continuamos trazendo a migração de dados, tá, das etapas anteriores de comércio exterior, ou seja, eu não vou deixar para fazer minha do INPE de última hora, já vou trabalhar todos os meus dados do processo, trago tudo, ele faz essa migração, tá? Não tenho o número da do INPE ainda, porque eu ainda não fiz a transmissão, eu estou gerando ela primeiramente, para depois estar fazendo o envio. Então, esses dados todos eles foram migrados para cá, eu consigo gerar um texto complementar, tá? Continuo ainda com as variáveis previamente cadastradas, e aqui eu posso montar o meu texto complementar completinho para justificar a minha importação também, com algumas outras informações que não estejam dentro da própria do INPE, tá? Os itens eles foram migrados de forma automática. Nós temos uma diferença muito grande, que não existe mais adição na do INPE. E aquilo que se tratava em adição, cobertura cambial, método de valoração, tá? Vínculo com LI, agora com LPCO, acréscimos, deduções, documentos vinculados, tudo isso ele passa a ser no item, ele deixa de ser numa adição. Tem as pessoas, tá? O importador, os valores que são calculados por item, os tributos,
Agora são por itens também, tá? E tem uma parte que eu vou olhar também, posso conferir aqui dentro da minha do INPE, tá? Eu não preenchi aqui, veio migrado todos os dados. Então tem a parte de resumo dos impostos que o sistema vai calcular, ele vai fazer uma simulação de adições, apesar de não existir, o pessoal vai descobrir que a adição ela continua para efeito da cálculo da taxa do Siscomex, que ela continua valendo, e o sistema faz o preenchimento automático e quando tem o retorno eu posso gerar SP para débito na minha conta também. Tem o meu extrato de do INPE, que ele também já vai trazer todas as informações da do INPE para eu fazer uma validação, tá? Item a item, ficou um pouquinho mais extenso, pessoal, mas infelizmente grande parte da validação ela é por item, então tá aqui tudo. E estando tudo certinho, pessoal, é só chegar agora, voltar na nossa capa, finalizar o registro. Posso alterar esse registro se tiver alguma coisa para corrigir e passo para as etapas que eu tenho que fazer. Primeiro, a transmissão. Então, eu já transmito a minha do INPE para o Pucomex. A partir desse momento que eu faço a transmissão, ele está logando, tá? Ele vai fazer a autenticação, vai fazer todo o envio e ele já vai me retornar um número da do INPE. Então, o número da do INPE eu já vou ter aqui e vou ter lá dentro do Pucomex. Então, isso aconteceu o retorno com sucesso, tá vendo? Foi bem rápido até. Isso a gente está na base de homologação, tá? Só para falar para vocês aí. Então, não é uma base tão potente do governo, ele já está ali exportado com sucesso. E eu vou fazer o diagnóstico. Então, são passos que são obrigatórios, tanto no Pucomex quanto no Conexus. Eu solicito o diagnóstico, ele vai via webhook, ele autentica agora, e depois ele vai fazer essa validação e trazer para a gente o resultado dessa análise. Tá? Posso visualizar ali. Está em processamento. Tá? Não vou esperar, vou dar um refresh. Às vezes ele demora um pouquinho para dar esse refresh, mas já vou trazer logo. Já foi diagnosticado com sucesso. Então já posso passar também para a próxima etapa, tá? Se eu quiser. Ali não voltou nada, nenhum erro impeditivo. E eu vou passar para a próxima etapa, que é fazer o registro. Então, a partir desse momento, eu já estou registrando. Já registrou? Tá em processamento. Eu vou dar um opazinho aqui, se vocês olharem. Tá aí, registrado com sucesso. E a partir desse momento, eu já tenho a minha do INPE, um número aqui dentro do sistema, para eu fazer todos os meus controles, né? Faturamento, fazer controle de variação cambial, seguir o meu processo de back-office de forma normal. Então, é rápido, né? Esse processo, ele vai trazer depois o canal, ele demora um pouquinho mais, a data do desembaraço. Então, mas o sistema ele tem essa rotina também de fazer essa consulta e trazer isso aí para vocês. Tá? Então, aqui a parte do canal e a data do desembaraço que ela vai acontecer dependendo da liberação da própria Receita. Então, isso acontece de tempo em tempo ainda, tá, pessoal? Está na base de homologação, mas mesmo assim, quem quiser fazer teste, pode fazer o seu teste aí, que vai aparecer a data do desembaraço, vai aparecer o canal também para vocês. E é assim que a gente trata uma do INPE, de uma forma bem rápida e simples, para fazer esse registro dentro do GGT. Lindo. Legal, muito lindo. Legal, Parabéns. Ricardo. Obrigado aí pela demonstração, parabéns. Obrigado. Bom, como né, a gente viu aí na demonstração do Ricardo, assim, a do INPE já é uma realidade dentro do Guepardo Global Trade. Ele já está totalmente preparado para atender as necessidades dos importadores, né, oferecer essas ferramentas assim que tornem esse processo ágil, eficiente e que dêem segurança para os nossos clientes. Agora eu queria partir aqui para um bate-papo direto, digamos assim, né, respondendo algumas perguntas que a gente recebe dos nossos canais de suporte, nas redes sociais, interações com os nossos clientes e parceiros. Então, a gente selecionou algumas aqui, né, que são as perguntas frequentes. Eu vou começar aqui com uma. Eu possuo um despachante externo. Como que eu faço a do INPE? Eu preciso do Guepardo Global Trade?
Rapaz, precisa, porque a do INPE, ela substitui uma fase do processo, né? Ela substitui uma fase, você continua fazendo gestão do sua logística internacional, fazendo tracking de carga, fazendo follow-up na origem com os pedidos de compra com o seu exportador, o que vai embarcar, você precisa fazer todo o tratamento documental, conferência, o desembaraço aduaneiro continua existindo, o fiscal vai te pedir documentos, vai criticar documentos, vai pedir para retificar documentos, espero que não, mas vai te multar também, continua tudo igual. É que no Brasil já é Ainda tem regra, o processo de regra do jogo, faturamento, né? né? Então, assim, você vai ter um comércio exterior completo. Depois dessa do INPE, você vai ter que, se você tem um despachante terceirizado, você vai registrar do INPE com o seu software despachante, você precisar dela para fazer a parte de fiscal, né? Espero que vocês usem também o Guepardo Tax na parte fiscal. Se não usem, tem que dar uma olhada lá no nosso site da NTT, tem toda a nossa engine do Guepardo completa, acho que é a engine de soluções mais ampla do mercado brasileiro, acho que não tenho certeza, né? Sem sombra de dúvidas. Então, eu entendo de forma cabal que sim, Sérgio, que precisa de um software de comércio exterior, até mesmo para você gerenciar esse terceiro, porque você pode ter 5 despachantes. E aí eu chamo a atenção para os importadores. Uma tendência forte nos nossos clientes é o despachante dos nossos clientes não usar mais o próprio software dele para fazer toda a parte aduaneira. O despachante conecta no nosso software, no Guepardo GGT, no nosso software no Guepardo Global Trade Manager, e faz todo o processo ali dentro, integrando mais ainda o importador com esses prestadores. Isso é muito importante para o nosso cliente, porque traz um facilitador de comunicação, já tem um catálogo de produtos ali dentro, já tem LPCO, já tem do INPE, já está tudo integrado com o seu RP, com o SAP, ou outro que seja, e traz um ganho muito grande no compliance, na gestão do que os terceiros estão fazendo. Muito importante, sim, ter um software de comércio exterior. Legal, Claudinei. A próxima pergunta aqui que eu vou colocar assim: eu importo 100% via trading. Isso é tudo para mim? Olha, sim, eu entendo que sim, porque você importando tanto direto via indireto, tem a necessidade de um software de comércio exterior. O que muda se você importa via trade na prática? Ricardo, pode me complementar aí também, tá? Que eu puxei a fala aqui, engatei e não Eu parei estou de falar. tranquilo. Você acabou de responder muita coisa interessante. Se você importa via trading, quem faz a do INPE é a trade. Você é o encomendante, ela é o importador. Você não vai gerar nota de entrada, você vai ter uma nota de saída, mas você precisa gerenciar as suas importações que estão acontecendo via trade. Então, sim, também entendo que você operar via trading, você precisa de um software de comércio exterior para gerenciar o que está acontecendo nessa trade. Também é muito comum os nossos clientes, quando fazem operação terceirizada, não fazer com uma trading só, por Isso é questão de verdade. distribuição de risco, né, Ricardo? É bem comum. Passa também, né, Claudinei, por um processo de gerenciamento do que está vindo do produto. Então, o importador ele tem uma necessidade, pessoal, de fazer controle do estoque futuro, né? Então, já conhece, então você que tem uma integração, tem um SAP, que você precisa ter esse tipo de controle, saber quando a carga está chegando, quando ela vai chegar, esse controle por tracking de containers que a gente tem, que também dá essa previsibilidade no GGT, a parte de conhecimento, de acompanhamento da carga pelo Syscarga, quando chegou. Então, você tem uma série de outras coisas que vão te levar essas informações, que eles podem ajudar você a ter um controle melhor dentro de um MRP também, né? Porque normalmente o importador, que a gente fala que ele é indústria, ele vai querer ter esse controle de como está a carga, quando vem, quando saiu, então qual é o deadline para ela chegar dentro da sua empresa, o que está acontecendo, seja ela registrada internamente ou por fora dentro de uma trade, esse tipo de dado ele é muito relevante para ele. Então, a gente já teve casos de falar com alguns clientes que o cara falou, eu preciso ter um gerenciamento
posso ter 10 trades, eu não preciso ficar na mão das 10 para ter esse tipo de dado. É uma coisa que ele consegue buscar com o GGT, ele consegue ter o gerenciamento e fazer até uma cobrança, às vezes até mais efetiva. Olha, a carga está chegando, o que você está precisando, o que está faltando, cadê não recebi numerário. Então, o sistema ele vai te dar esse controle de uma forma bem bacana para você não ficar dependente de informação de terceiros. Né? Mas a do INPE é feita no sistema da trade, nesse caso, mesmo. Sim, assim, né? ela pode ser feita, ela vai ser feita no sistema da trading, ela pode acontecer todo o despacho por lá, mas o gerenciamento do processo, a etapa, né, de logística ali do comércio internacional, ele pode ter tranquilamente dentro do GGT aqui para ele fazer esse controle dos processos. E a próxima pergunta é uma situação daí já híbrida, né, mas que também é muito comum nos nossos clientes, né? A pergunta é a seguinte: eu importo parte com trading e parte eu faço como operação própria. Como que funcionaria isso? Aí mais ainda você precisa de um software como o GGT, como o Guepardo Global Trade, porque você tem as suas operações próprias, você faz a do INPE, a nota de entrada, tudo normal. A operação via trading, que está combinando com a sua operação, você vai ter que ter o software para fazer toda essa gestão que nós comentamos. E aí vem um detalhe que eu gostaria de comentar. Nós somos líderes de mercado dentro do mercado de trading company. Todas as trades relevantes de porte médio para cima usam GGT. Todas assim, estou falando massivamente, não é 100%, mas nós se tornamos o produto mais completo para trading nessa jornada aí de 27 anos de Conexos. Agora viramos NTT com muito orgulho e muito felizes aí até com a receptividade de todo o grupo NTT Data Brasil da Conexos. A gente se tornou líder. Então, se você é importador e usa alguma trade, possivelmente ela usa Guepardo Global Trade. E nós temos uma feature em desenvolvimento já avançado de integração da trading com você. Por que isso? Porque muitos dados do comércio exterior, como você é encomendante, ocorrem em nome da trading. Alguns ocorrem em seu nome, dependendo se é conta própria, se é por encomenda ou por conta e ordem. Então, a ideia, os dois usando o Guepardo, esses dados terão também colaborativos, a integração nativa, para que reduza retrabalho e aumente a visibilidade das duas empresas sobre toda a transação de importação. Isso é bom para todo mundo, obviamente, porque você também faz uma gestão de risco mais próxima do seu lado. A Receita já fez o dever de casa dela, agora nós também estamos fazendo o nosso, melhorando esses controles para que a entrega de solução seja mais espetacular ainda. E sim, Sérgio, respondendo, precisa mais ainda do que só que usa trading. O que tem operação própria com trading, esse é o cenário mais complexo do comércio exterior de importação, porque você tem modelos híbridos, né? Sem falar, né, Claudemir, que a gente tem uma solução muito bacana para a emissão da nota fiscal de entrada para o importador que usa o SAP também, né? E agiliza o processo muito na questão de atendimento do pedido, essa parte de entrada ficou bem interessante e é um ganho bem substancial dentro do processo, né? É um diferencial dos conectores do SAP de toda a linha Guepardo, né? O Guepardo Tex já é nativo, né? Dentro do SAP. Os outros que são produtos que rodam em cloud, mas o nosso diferencial é todo o know-how, toda a robustez da NTT Data dentro do ecossistema SAP. Isso é sem igual. Isso aí é fantástico. E, Ricardo, você comentou aí sobre a emissão da nota fiscal, né? Isso era até um tema aqui da próxima pergunta. A emissão da nota fiscal com a do INPE, muda alguma coisa? Dentro do GGT, ele ficou bem transparente, a gente usa basicamente a leitura da do INPE para gerar a nota, então para a gente ficou praticamente a mesma coisa, mas ela muda muito porque se a gente for falar tecnicamente, eu parei de ler, fazer rateios por adição, de valores de adição para item, e eu tenho uma flexibilidade agora, uma possibilidade de olhar o número no item da do INPE junto com o número da NF. Então, ele já tem uma conversão direta. E para a gente, do GGT, a gente criou uma nova estrutura de faturamento,
que isso acabou sendo transparente sem mudar o fluxo dentro da nossa plataforma. Tá? Então, praticamente, o processo ele é muito idêntico do faturamento, mas se a gente for falar na essência, ele muda muito na construção, porque agora a gente tem uma forma de validar os cálculos e olhar como é a construção dessa nota através do item, e não mais com uma série de rateios que a gente tinha que fazer dentro da própria DI, né? Sem falar que não tem mais o XML da DI, porque é uma prática muito comum. Eu sou importador, o despachante gera o XML da DI, me manda, e aí eu importo e faço o draft da nota. Não tem mais isso. O seu software tem que conectar lá no Pucomex, importar a sua do INPE para gerar nota. Lembrando que a do INPE não tem NCM, então ele também tem que importar o seu catálogo de produtos para juntar os dois e conseguir fazer a nota fiscal de entrada. Então, teve alguma mudança de tecnologia. Softwares menores, softwares que não são web, que não são em ambiente cloud, terão uma dificuldade muito grande nessa adaptação. Sim, é uma comunicação mais moderna, né? Bom, e aí a última pergunta que nós selecionamos é a seguinte: nós estamos lidando com a última versão do sistema ou a gente ainda prevê ajustes? Não é a última versão, tá, Sérgio? A gente ainda prevê alguns ajustes, melhorias do processo. Então, é um processo de descoberta também, né? De melhorias contínuas, tá? O GGT ele tem essa característica da gente olhar para a operação, olhar para o cliente e entender o que a gente pode melhorar sempre. Então, a gente tem sempre essa ideia, essa pegada de inovação. A questão da do INPE, a gente entende que, mesmo saindo várias releases, isso aí está acontecendo também, tá? Só para deixar para vocês bem claro que o governo, à medida que vão entrando novos órgãos, vão entrando novos anuentes, vão acontecendo novas fases, eles vão se adaptando também. Então, tem várias releases que estão saindo, tá? E eles vão corrigindo ou alterando, e a gente está sempre também utilizando isso na estrutura de adaptação da própria ferramenta, né? Então, eles tiram a marinha mercante, o valor da marinha mercante, coloca de novo, muda alguma coisinha aqui, tira de lá, e a gente tem que sempre estar atualizando. Entrou um novo atributo, não tinha isso como cálculo, adaptaram dentro do Pucomex, e eles vão lançando releases e a gente vai atualizando também. Então, para falar que a versão final, a gente só vai ter certeza mesmo de tudo quando entrar o último órgão anuente, entrar a última operação de do INPE, aí a gente vai conseguir dar essa resposta de forma bem efetiva. É que a Receita está mudando muito até os atributos dos catálogos de produto, né? Conforme vão entrando outras operações, os órgãos anuentes vão sentindo falta, coloca um atributo novo, tudo que você fez de catálogo cai para você refazer, transmitir o catálogo com o novo atributo ou com a mudança. Então, está mudando para a Receita, ainda está instável para os importadores e despachantes, e também para nós que fornece software. É uma fase bem desafiadora, né, de manter o produto entregando o que está acontecendo no momento e continuar evoluindo. A gente já mantivemos todos os robôs na mesma pegada da DI, e eu acredito muito, Sérgio, que nós vamos conseguir enxergar muitas possibilidades de melhorar e inovar após tudo chegar à fase final. E, às vezes, abandonando coisas também. Já aconteceu da gente, na fase de desenvolvimento do catálogo do produto, nós jogamos fora e redesenvolvemos umas 4 vezes. Porque a gente tentou trabalhar no calcanhar do que a Receita Federal entregava, e aí ela jogava fora o que ela entregou e reconstruía. A gente jogava fora também e reconstruía. Jogava fora no sentido de mudar, né? Teve uma época que eles mandaram mudaram para atributo composto, conforme que você respondia de pergunta num atributo, ele mudava as perguntas subsequentes. Então, a hora que isso caiu, tudo que a gente desenvolveu praticamente foi perdido. Boa parte. É o preço de ser pioneiro, né? De estar à frente. De ser pioneiro, exatamente. E outra coisa que eu acredito que tá ainda
que outro case que teve de complexo é a parte do uso de inteligência artificial nos catálogos de produtos, né? Muita empresa lançando solução para te ajudar a montar o catálogo de produtos. Eles basicamente leem o seu passado de DI, de LI e respondem as perguntas do catálogo. Pois bem, só que tem coisas que a Receita quer saber agora que não estavam no texto. E aí surge um problema da IA, que é a alucinação. Ela tenta te dar uma resposta. E ela te responde uma coisa que não está certo, ela chuta. E aí você tem multas em cima de comércio exterior. Nós mesmos estávamos com um projeto bem avançado, identificamos esse problema. Todo mundo que está testando as soluções de mercado, sem citar nomes aqui, estão começando a questionar se faz sentido, porque o trabalho de revisão ele é perigoso, né? O ser humano não é da nossa natureza questionar a máquina, né? Você não vai fazer um cálculo na calculadora e vai duvidar da calculadora. Não faz sentido. Conferir no papel. Não. Exatamente, conferir no papel. Você não vai fazer isso. Você faz no papel e confere na calculadora. Então, os empresários estão preocupados, discutindo muito essa questão de tá alucinando, tá falhando muito, tá... Eu estou com medo do meu funcionário não conferir ou conferir muito superficialmente. Então, é algo que eu acredito que a tecnologia vai se ajustar e vai entregar valor, mas ainda está numa fase que é um gap a ser evoluído pelos players aí de mercado, inclusive nós. Por mais que a acurácia às vezes seja alta ali, mais de 90%, etc., mas se você tiver 5% de problemas, assim, o nível de multas que você pode acabar tomando pode viabilizar todo o projeto que você fez. Exatamente. Ali, né? É um desafio grande. Isso aí. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final aqui do nosso webinar. Quero agradecer muito ao Claudemir e ao Ricardo pela participação e principalmente a você, né, que nos acompanhou até aqui. Nosso muito obrigado. Reforçando mais uma vez, né, a DWIMP já é uma realidade no comércio exterior. O Guepardo Global Trade é a solução ideal para você conseguir gerenciar essas mudanças. Já está pronto para atender aos seus processos dessas mudanças da DWIMP, do catálogo de produtos, da LPCO. Então, assim, eu convido vocês a conhecer a nossa solução, né? Então, para isso, você escaneia o QR Code aí que está aí abaixo na tela e fale conosco agora mesmo, tá certo? Sim. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado aí.